Está preso o mentor do assalto milionário ao aeroporto de Vitória. O jovem de 26 anos é suspeito de vários roubos de carga. Ex-policial é morto a tiros dentro de restaurante em Vila Velha. Ele foi expulso da PM, tinha 18 passagens pela justiça e era investigado por participação na morte do advogado Marcelo Denadai. Jovem que teve o rosto e o corpo retalhados numa boate de Vila Velha chora ao falar da agressão. Ela foi atacada por outras 4 jovens a golpes de navalha. Idosa de 83 anos morre após receber alta de pronto atendimento. Médicos disseram que a aposentada deveria aguardar em casa por vaga no SUS. Continua em estado grave o deputado que se envolveu em acidente no sul do estado. Glauber Coelho e outras 6 pessoas se feriram. Se levar o passageiro, o risco do assalto. Se recusar a corrida, leva a multa da prefeitura. Taxista vive em impasse e apontam quase 50 bairros onde estão na mira do perigo. A gente volta já. Boa noite. Está na cadeia o chefe da quadrilha que fez um roubo milionário no aeroporto de Vitória. O jovem é suspeito de outros assaltos. Leonardo de Oliveira Inocêncio, de 26 anos, foi o primeiro a ser preso. O ajudante de cargas é apontado pela polícia como líder da quadrilha que assaltou uma empresa no aeroporto de Vitória em maio deste ano. Leonardo teria agido diretamente no crime, inclusive armado, fez ameaças aos funcionários. Ele foi reconhecido através das imagens de monitoramento da empresa e também reconhecido por uma das vítimas. No dia do crime, alguns personagens que praticaram o assalto, eles estavam se movimentando com uma certa desenvoltura, com arma em punho e alguns até com o rosto à vista. Então isso possibilitou a identificação dele inicialmente por imagens e depois através de um áudio reconhecimento através das vítimas. O assalto aconteceu no dia 22 de maio deste ano. O alvo foi este terminal de cargas da TAM. 5 criminosos entraram na madrugada, renderam os funcionários e roubaram canetas e celulares. Mercadorias avaliadas em R$1.200.000. Um mês antes do assalto no aeroporto de Vitória, a quadrilha já tinha tentado roubar a carga de canetas e celulares. Os bandidos interceptaram o caminhão da empresa, tentaram desarmar os rastreadores, mas não conseguiram. Eles acabaram abandonando o veículo. Outros 2 criminosos que participaram da tentativa e do assalto já foram identificados. A polícia continua a busca. Crimes como esse não são crimes que se esgotam numa só ação. Nós temos outras diligências a serem feitas, receptação, logística, uma conexão com a possibilidade de outros crimes terem sido cometidos por esta quadrilha ou mesmo pela liderança do Leonardo. A polícia descobriu ainda que a quadrilha de Leonardo foi a responsável por um assalto em dezembro do ano passado. O alvo foi o caminhão de uma distribuidora de cerveja. A carga de mais de R$50 mil foi roubada pelos bandidos em Viana. A suspeita da polícia aumenta ainda mais. O grupo pode ser especializado em roubos de cargas aqui no Espírito Santo e em outros estados. Estamos aventando as outras hipóteses suspeitas de participação dele também em outros crimes envolvendo roubo de carga. É importante que é um elemento que está fora agora da sociedade, vai responder pelos seus crimes e está sendo colocado à disposição da justiça. Ex-policial é morto a tiros em Riviera da Barra, em Vila Velha. Ele foi expulso da PM e tinha quase 20 passagens pela justiça. Silvio Romero Barcelos Júnior, de 43 anos, foi morto com 5 tiros. Na cintura dele, a polícia encontrou este revólver calibre 38 municiado. A vítima ainda carregava mais 5 munições no bolso. O crime aconteceu na hora do almoço, dentro deste restaurante no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O dono do restaurante não quis gravar a entrevista, mas informou que de vez em quando, Silvio, que era ex-policial, trabalhava como
segurança do estabelecimento. Testemunhas contaram para a polícia que o assassino almoçava no restaurante. Ele vestia bermuda clara e camisa escura. O criminoso esperou Silvio sair do banheiro para atirar contra ele. Um dos disparos acabou atingindo um cliente que estava perto do ex-policial. Esse cliente foi socorrido e levado para o hospital Antônio Bezerra de Faria. O que foi alvejado com disparo na perna da empresa aqui próxima foi socorrido Bezerra de Farias por outra guarnição. A vítima teve uma fratura exposta na perna e precisou ser submetida a uma cirurgia. O atirador fugiu a pé. A motivação do crime está sendo investigada pela polícia. O que se sabe é que Silvio, mais conhecido como Romero, tem pelo menos 18 passagens pela justiça. Já respondeu por crimes de homicídio, sequestro, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Era suspeito, inclusive, de ter envolvimento no assassinato do advogado Marcelo Denadai. O crime aconteceu em abril de 2002. A polícia não revelou por que Romero foi expulso da corporação. Ele foi da corporação, sim, foi afastado de problemas administrativos e se encontrava atualmente fora da Polícia Militar. O motivo da expulsão o senhor não teria... Afirmar problemas administrativos. O ex-policial tinha uma caveira tatuada no braço. No Rio de Janeiro, o símbolo da faca na caveira representa o batalhão de elite da Polícia Militar, mais conhecido como BOPE. Muito abalada com o assassinato de Romero, a família preferiu o silêncio. Silvio foi expulso da PM por problemas de comportamento. Em 2010, foi preso com fardas da polícia e identidade falsa. Sobre o cliente baleado durante a execução de hoje, o estado de saúde dele é estável. No fim de semana, 2 mulheres foram assassinadas na Grande Vitória. No bairro Divino Espírito Santo, a vítima foi Creuza Rodrigues Moreira, de 45 anos. Ela foi encontrada morta na região conhecida como Cracolândia. Era usuária de drogas e vivia em condições subhumanas. Segundo a polícia, Creuza foi arrastada para fora do barraco e tinha sinais de estupro. De acordo com testemunhas, nos últimos dias, ela parecia com muito medo. Ela só falou, hoje tá tenso, hoje o bicho tá pegando. Que era sexta-feira, né? Só. Aí, quando foi uma de noite mataram ela, vai ver que ela já estava com medo, né, de alguma coisa. No bairro Ianguetá, a mulher conhecida como Aline foi achada por parentes já sem vida na sala de casa. Foi estrangulada. Ninguém soube dizer o motivo do crime. A renda da vítima vinha do aluguel de imóveis. Ela também era usuária de drogas. Ela era uma pessoa divertida, uma pessoa alegre, uma ótima pessoa, tinha um bom coração. Todo mundo que gostava dela aqui. Os 2 crimes estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Uma aposentada de 83 anos morreu após receber alta de um pronto atendimento de Vila Velha. Por mais de uma semana, a dona Tercília Vieira Machado, de 83 anos, esteve internada no PA da Glória, em Vila Velha. A idosa precisou ser levada para o local às pressas. Lá dentro, dividiu o quarto com outros pacientes. E, segundo a família, o atendimento não foi o adequado para o problema dela. Este vídeo mostra a situação em que ela estava, completamente debilitada e num espaço em condições precárias. Depois de 8 dias, aqui no PA da Glória, a idosa recebeu alta, mesmo estando muito doente. Os médicos disseram que ela deveria aguardar em casa por uma vaga em um hospital público. Mesmo nessa situação, ela com a perna ruim, com risco de ser amputada, debilitada, tomando soro, praticamente dopada o tempo todo, e mesmo assim mandaram de volta para casa, deram alta para ela ir para casa para esperar a vaga em outro hospital que também não surgiu, que culminou com a morte dela, não aguentou, né? Eduardo está revoltado com o descaso do poder público, mesmo sabendo que a tia não vai voltar. Ele espera que providências sejam tomadas para que isso não aconteça com outras pessoas que dependem da saúde pública. Eu quero que esse problema seja investigado, não só por causa da minha tia, que agora já era, dela já foi, agora também para não se repetir com outras pessoas, porque com certeza isso aí não foi só com ela, deve acontecer direto por aí esse tipo de coisa.
A Central de Regulação de Vagas do Estado disse que o PA da Glória solicitou, mas cancelou o pedido de leito para a paciente. Já a Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que vai apurar a conduta médica. Criança morre e família denuncia o hospital por negligência no norte do estado. Bárbara Agostinho Coutinho, de 10 anos, morreu ontem à noite, logo depois de dar entrada no Hospital Geral de Linhares. Não havia pediatra de plantão e a menina foi atendida por um neurologista que medicou a criança, depois foi embora sem falar com os pais. Horas depois, Bárbara morreu. Ela tinha uma doença no coração. Os pais registraram queixa na delegacia e a polícia já investiga o caso. O delegado Fabrício Lucindo vai apurar por que o pediatra não cumpriu o plantão e também vai ouvir o médico que prestou atendimento à criança. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está averiguando os fatos. Briga dentro de uma boate em Vila Velha deixou dezenas de cortes no corpo da mulher agredida. Ela teve o rosto retalhado a golpes de navalha. Foi alvo da fúria de 4 jovens. Se olhar no espelho, já não é mais como antes. O reflexo agora é de um rosto jovem todo marcado, cheio de cortes e pontos. Eu sou autônoma e mexo com roupa, eu tenho que ir em casa poder levar as roupas para a pessoa ver, tenho que ir receber. E eu vou ter que ficar parada agora, porque não tem condições de sair. No corpo da mulher de 30 anos, mais marcas da agressão. Ao todo, são 18 cortes e mais de 100 pontos. Ela disse que ficou assim após ser atacada com golpes de navalha por um grupo de jovens dentro desta boate que fica no bairro Coqueiral de Taparica, em Vila Velha. Elas tiveram tempo de me cortar todinha, 2 vezes elas me cortaram, em lugares diferentes. Entendeu? E não entrou ninguém para poder tirar, ninguém entrava, ninguém conseguia separar. Eu fiquei cortada um tempão, andando de um lado para o outro pela calçada lá na frente, porque ninguém queria parar para poder me ajudar. O desentendimento teria sido motivado por uma rixa antiga entre a vítima e as suspeitas. Um policial militar, a paisana, cliente da casa noturna, teria acobertado as agressoras. Segundo, eu fiquei sabendo que teve ajuda de um policial, tá? Que ontem ele estava lá no DPJ de bermuda, de chinelo de dedo. Eu queria saber então o nome desse policial e não consegui descobrir. Quero justiça, porque o mundo está dessa forma, querida, porque nós somos muito covardes. As agressoras foram levadas para o DPJ de Vila Velha e autuadas por tentativa de homicídio. Das 4, 2 já foram liberadas. Uma por ser menor de idade e a outra por determinação da justiça. Nossa produção entrou em contato com a dona da boate. Ela disse que não houve omissão de socorro, uma vez que a vítima foi socorrida pela própria direção da casa e levada para um hospital. Explicou ainda que deixou um número de telefone com familiares da jovem, mas ninguém entrou em contato. A empresária ainda informou que o objeto usado para ferir a vítima não foi uma navalha. Tudo indica que tenha sido uma lata de energético cortada com vestígios de sangue que foi encontrada no banheiro. Segundo ela, a lata já foi entregue à polícia. Quero justiça, que essas meninas fiquem presas lá para poder pagar o que elas fizeram, porque por muito pouco elas não tiram a minha vida. Com certeza, gravíssimo isso, né? Bem, a boate disse que revista todos os que entram no local. Informou ainda que está colaborando com a investigação da polícia. Mais uma praça do pedágio é roubada. Desta vez foi em São Mateus. O assalto aconteceu de madrugada no pedágio da BR-101, próximo ao distrito de Paulista. De acordo com testemunhas, 5 criminosos encapuzados renderam funcionários e fugiram, levando R$ 3.500. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fugiram a pé em direção ao município de Jaguaré. Um cerco foi feito na tentativa de capturar os assaltantes, mas ninguém foi preso. Arriscar ser assaltado ou levar uma multa? Muitas vezes é essa a escolha que taxistas têm que fazer. Um levantamento mostra que em quase 50 bairros da Grande Vitória, eles estão sendo alvo de blitz. O problema é que essa vistoria não é feita pela polícia. Quem trabalha atrás do volante precisa, muitas vezes, contar com a sorte. Um levantamento do jornal A Tribuna e do Sinditaxi mostrou que bandidos impedem o trabalho dos taxistas em quase 50 bairros da região metropolitana.
Este motorista conta que a fiscalização da bandidagem chega a ser tão eficiente quanto a da polícia. Até na entrada de certos locais, avisos até na parede, sim. Bota o aviso lá para baixar os vidros, acender a luz interna, como se fosse uma abordagem da polícia mesmo, entendeu? Situações que levam ao medo, que acabam aguçando até o sexto sentido de alguns taxistas. O casal chegou lá no meu ponto e queria uma corrida para tal lugar e me recusei, falei que estava ocupado. Aí chegou outro carro e, infelizmente, transportou ele. Chegando lá, o cidadão, né, sentado atrás dele, junto com a menina, pegou e colocou a faca no pescoço dele, apertou o pescoço dele. Ao todo, são 48 bairros onde os taxistas não têm sinal verde para circular. Em Cariacica, lideram a lista Itanguá e Flechal 1 e 2. Na Serra, Jardim Carapina, Jardim Tropical e José de Anchieta 2. Em Vila Velha, os mais perigosos são 1º de Maio, Morada da Barra e Santa Rita. Já na capital, as corridas mais recusadas são para os bairros da Penha, Bela Vista e Jaburu. O terror promovido pelos bandidos assusta os taxistas e prejudica o cidadão de bem. O trabalhador que mora em área de risco e precisa de um táxi acaba não conseguindo a viagem. Muitos deles se revoltam e acabam denunciando os motoristas para a prefeitura. Este foi multado em mais de R$200. Recusou uma corrida às 9h30 da noite para o Morro do Jaburu. Atitude como a do motorista é defendida pelo sindicato. Geralmente, antes do cliente entrar no carro aqui, a gente já pergunta para onde ele vai. Dependendo do lugar, a gente não vai. Nega, porque a nossa chance é quando você está aqui parado no ponto. Depois que você coloca o cliente ali dentro, acabou. Você não tira ele mais não. Para este especialista, a sensação de segurança só é possível com a presença de policiais nas ruas. O Estado tem investido bastante em tecnologia, mas tem investido em reposição do efetivo policial. Mas nós ainda estamos muito aquém do número efetivo de policiais para melhorar a sensação de policiamento na rua. Enquanto imperam a violência de um lado e o medo do outro, tem profissional pensando em pendurar as chaves. Já pensei e estou pensando seriamente. Eu acho que graças a Deus, eu nunca fui assaltado. Mas se acontecer comigo a primeira vez, vai ser minha primeira atitude. Bem, o Comando de Polícia Ostensiva diz que as denúncias de intimidação a taxistas não chegam à PM e ressalta que está à disposição para ouvir as necessidades da categoria. E continua internado no CTI em estado grave o deputado estadual Glauber Coelho. O deputado estava com o assessor Vander Maciel, de 39 anos, que quebrou os 2 pulsos. O acidente aconteceu no início da tarde de ontem, na rodovia ES 482, que liga Cachoeiro Alegre. Glauber seguia para uma festa quando perdeu o controle do carro numa ultrapassagem e atingiu 2 veículos. 6 pessoas ficaram feridas, entre elas um casal e 2 crianças. O deputado e o assessor ficaram presos às ferragens e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Os outros feridos também continuam internados. E a seguir está na cadeia um jovem criminoso. Lucas Coringa é suspeito de matar 3 pessoas. Aguarde! Foi preso hoje cedo em Vila Velha um jovem de 19 anos acusado de assassinatos e tráfico. Lucas Alves, conhecido como Lucas Coringa, acabou detido durante uma operação em Vale Encantado. Os policiais apreenderam com o suspeito um revólver e buchas de maconha. Lucas é suspeito de cometer pelo menos 3 assassinatos na região da Grande Terra Vermelha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã.